Com decreto publicado no Diário Oficial da União, 10 mil homens das Forças Federais são enviados para auxiliar segurança do Rio de Janeiro. E você vai ver também. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, nega pedido de revogação de prisão a condenado por assassinar a companheira que estava grávida. Justiça do Rio Grande do Sul condena 9 pessoas por participar da construção de um túnel para a fuga do Presídio Central de Porto Alegre. Tribunal Superior do Trabalho aumenta o valor da indenização a ser paga a trabalhador que perdeu 99% da visão do olho esquerdo. Donos de bichos de estimação já podem registrar nome e sobrenome dos animais em cartório. E no Dia Mundial da Conservação Ambiental, você vai ver a importância dos cuidados com a natureza. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Decreto de garantia da Lei da Ordem, publicado no Diário Oficial da União, vai possibilitar que 10 mil homens de forças federais auxiliem na segurança do Rio de Janeiro. Repórter Viviane Novaes com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, o decreto se baseia no artigo 142 da Constituição, que prevê o uso de tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica por ordem do presidente da República quando há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. O Rio de Janeiro vive aí uma crise de segurança. O decreto permite, a partir desta sexta-feira, a mobilização de 10 mil homens da Força Nacional, das Forças Armadas e também da Polícia Rodoviária Federal. Pelo texto, a operação vai até o dia 31 de dezembro deste ano, mas o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que é responsável aí pela distribuição das tropas, garantiu que essa lei, né, de garantia da Lei da Ordem lá no Rio de Janeiro vai se estender até o final de 2018. William. Obrigado, Viviane. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de revogação de prisão a condenado por homicídio da companheira grávida. O crime aconteceu em 2013, em Minas Gerais. O homem foi preso em flagrante e condenado em primeira instância a 13 anos de reclusão. No mesmo ano, o juiz concedeu a liberdade provisória, mas em 2016 o Tribunal do Júri o considerou culpado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e por tentativa de aborto contra o feto da vítima. A sentença manteve a mesma pena anterior de 13 anos de prisão, mas agora em regime fechado. A defesa recorreu ao STJ e pediu que a prisão fosse revogada. Argumentou que o réu é primário, com profissão definida e endereço fixo. No STJ, a ministra Laurita Vaz negou o pedido. Ela considerou a gravidade do delito cometido e manteve a decisão a fim de garantir a ordem pública. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma. Um conferente de malotes de uma empresa de segurança e transporte de valores, que era obrigado a ficar nu na presença de supervisores e de um pitbull durante a revista íntima, receberá R$35 mil de indenização por danos morais. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Com base no depoimento de testemunhas, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, concluiu que a conduta da empresa foi abusiva, vexatória, humilhante e desrespeitosa, e decidiu aumentar o valor da indenização de R$20 mil, fixado em primeiro grau, para R$35 mil. Na ação trabalhista, o empregado contou que passava por detectores de metais e que havia câmeras em todas as salas filmando o serviço realizado. Mesmo assim, era submetido a revistas nas quais era obrigado a se despir diante de um inspetor, de um vigia e de um pitbull. Em defesa, a empresa negou que as revistas fossem feitas na presença de um animal e afirmou que o procedimento era feito com moderação. No TST, o relator na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, afirmou que a tese do regional está alinhada com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que considera a revista por meio de nudez totalmente ofensiva à moral do trabalhador, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de revista apresentado pela empresa. A decisão foi unânime, ainda cabe recurso. Legislação permite que condomínios criem regras de preservação e boa convivência, desde que não interfiram em direitos dos moradores. Fios,
cabos e canos têm um padrão estrutural neste prédio em Brasília. O síndico, que também é morador do condomínio, explica que a convenção determina que nada pode alterar a fachada do imóvel. Antenas de TV e internet ou condensador de ar-condicionado devem ser instalados no telhado. No nosso prédio não existe nenhuma restrição, nem consta também na nossa convenção, restrição à instalação de TV a cabo. O que existe é a estrutura. Se não houver estrutura para determinadas fiações, aí a TV a cabo pode se negar a fazer, mas a negativa vem dela e não do condomínio, em restringir algo que o próprio condomínio tem total direito e liberdade de escolher qualquer operadora. Ele explica que a regra deixa claro como deve ser feita a instalação do serviço. A regra no meu condomínio é que a gente siga a padronização e que não haja restrição de absolutamente nada. Se o morador quiser instalar um ar-condicionado, instalar a operadora, ele vai ter o direito de fazer assim, da melhor forma possível, seguindo as regras do condomínio, que não altere fachada e também que não prejudique a nossa estrutura. No Distrito Federal, a convenção de um condomínio que determinava a empresa que os moradores deveriam contratar para o serviço de TV a cabo foi questionada na Justiça. Na ação, o morador pedia para contratar uma operadora que não era permitida pelas regras do prédio. O juiz de primeira instância ele entendeu que o condomínio detinha o direito de usar e gozar em sua plenitude a unidade habitacional e deu a ele a expectativa de direito de que ele poderia instalar qualquer operadora de TV a cabo que entendesse por bem. O tribunal, na terceira turma do Tribunal Recursal do Juizado Especial, ele já demonstrando mais maturidade, ele observou que efetivamente não se pode dar total liberdade, porque morar em condomínio é abrir mão do direito individual em detrimento do direito coletivo. O advogado explica ainda que o condomínio tem autonomia para determinar regras para garantir o bem-estar e a conservação do prédio, de acordo com as leis vigentes. Antes de você comprar uma unidade habitacional em um condomínio, você deve conhecer a convenção e regimento interno que são estabelecidos. Por que disso? Porque nós temos convivência, às vezes, de animais, nós temos situações de regramento de uso da coletividade. E o próprio artigo 1334 do Código Civil dá àquela coletividade condominial o direito de criar regras e estabelecer obrigações diversas das que são utilizadas no prédio vizinho, por exemplo. Então, cada regimento interno, cada convenção, ela deve conter o DNA daquela coletividade. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou 9 pessoas por participar da construção de um túnel para a fuga do Presídio Central de Porto Alegre. A polícia descobriu em fevereiro a obra que ligava uma casa à cadeia pública. Faltavam apenas 40 metros para o fim da obra. O grupo foi condenado por organização criminosa e promover ou facilitar fuga de presos. A estimativa da Polícia Civil é de que, pelo acesso, poderiam fugir até 1.000 detentos de uma facção que fica em uma das galerias da cadeia pública. A corporação trata o caso como o maior plano de fuga da história do Rio Grande do Sul. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Donos de bichos de estimação já podem registrar nome e sobrenome dos animais em cartório. A gente volta já já. O traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, foi novamente autorizado pela Justiça Federal a receber visitas íntimas e sociais. Ele cumpre pena em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Atualmente, os 561 presos federais em todo o país estão impedidos de receber visitas íntimas. A suspensão começou no final de maio por uma questão de segurança. Segundo a Advocacia Geral da União, as mortes de 3 servidores de presídios federais foram planejadas durante visitas que ocorreram dentro das unidades. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou habeas corpus a Valdomiro de Oliveira, apontado na Operação Lava Jato como laranja do doleiro Alberto Youssef. O juízo de primeira instância da 13ª Vara Federal de Curitiba não condenou o réu pelo crime de lavagem de dinheiro porque já havia outra ação penal em curso sobre o mesmo crime. Entretanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a simultaneidade e o condenou a pena de 7 anos e meio de prisão em regime semiaberto. A defesa alegou que o TRF-4 feriu o princípio do duplo grau de jurisdição ao mudar a sentença. Por isso, apresentou liminar ao STJ pedindo que Valdomiro de Oliveira não seja levado à prisão até que o mérito do recurso seja analisado. Para o ministro Humberto Martins, o TRF-4 fundamentou devidamente a decisão de condenar o réu. No entanto, solicitou mais informações ao Tribunal de Segunda Instância e a manifestação do Ministério Público Federal. O mérito será analisado pela 5ª turma após o recesso.
A Justiça do Trabalho aumentou o valor da indenização que deverá ser paga a um trabalhador vítima de acidente de trabalho em Maringá, no Paraná. O empregado perdeu 99% da visão do olho esquerdo e a força da mão direita após um incidente em uma máquina de polir peças. O trabalhador relatou no processo que usava luvas velhas e impregnadas de sebo animal e parafina, substâncias que as tornavam escorregadias e inseguras. Disse ainda que no dia do acidente havia pedido luvas novas, mas não foi atendido. A condenação em primeira instância, que foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, teve como base depoimento de testemunhas que confirmaram negligência por parte da empresa. Devido à gravidade da conduta empresarial e à extensão do dano, os ministros da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentaram o valor da indenização, inicialmente fixada em R$10 mil para R$40 mil. Ainda cabe recurso. O Ministério Público Federal no Ceará pede que o Detran cumpra a determinação da Justiça Federal de anular multas indevidas que foram aplicadas a motoristas. As multas foram aplicadas entre dezembro de 2006 e dezembro de 2011. O Ministério Público Federal no Ceará questionou a legalidade do uso dos equipamentos de fiscalização após constatar que não foram realizados estudos técnicos prévios para a instalação dos radares eletrônicos. Para o procurador da República, Oscar Costa Filho, autor da ação, a decisão judicial por ter confirmado liminar anterior tem efeito imediato. Até o momento, o MPF não tem informações se a sentença judicial está sendo cumprida. Por isso, o órgão quer saber se os motoristas foram ressarcidos e exige que os responsáveis pela cobrança indevida apresentem à Justiça uma relação dos beneficiários. Na ação, a Justiça Federal determinou que o Detran devolva os valores cobrados indevidamente com correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acrescidos de juros. Bichos de estimação, silvestres e exóticos já podem ser registrados pelo dono em cartório. A medida traz segurança para a família que adota e também para o animal. A fotógrafa Paula Abreu tem uma matilha em casa. Da patinha. Senta. Cookie é a mais velha, 4 anos. Muffin é o mais novo adotado, com 10 meses. E ainda tem Canela e Milk. 4 filhinhos, a gente viaja, sai pra passear, faz um monte de coisa junto. Eu acho legal a ideia de oficializar e realmente fazer parte, eles serem membro da nossa família. Numa rede social, Paula soube que pode fazer o registro dos bichinhos de estimação em cartório. Muito bom, é bem mais prático, né? E agora? E agora, então, melhor ainda, né? Gostei bastante. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, o registro traz proteção aos donos e aos animais. A principal proteção é em relação ao animal, porque a gente tem visto muita violação de direito desses animais. Animais que são jogados na rua, são maltratados, e a partir do momento que a gente leva esse documento para a formalidade, a gente cria um banco de dados. E esse banco de dados pode servir como base para uma grande ação visando a proteção dos animais. Numa separação, num divórcio, você tem como provar que aquele animal estava sob a sua guarda. O registro é feito em qualquer cartório de títulos de documentos do país. Mas se quiser, o cidadão nem precisa sair de casa. Basta ligar o computador e entrar no site de uma central de registros. Na página, o interessado faz um cadastro e depois o registro do animal de estimação. Aqui coloca, por exemplo, o nome, a espécie, a raça, a data de nascimento, as características e fotos do bichinho. Os animais silvestres ou exóticos só podem ser registrados com a apresentação da autorização do IBAMA. O serviço custa entre R$50 e R$150, dependendo do estado. Ao saber da facilidade, Paula diz que agora vai fazer logo o registro dos 4 cachorros. Eu já posso ir lá fazer agora? Então vou lá fazer agora. Aí é bom, aí é bem mais prático. Acabando aqui eu já vou lá e faço. Aí tem meus 4 filhos registrados e no meu nome, hein? A medida provisória número 792, que trata do Programa de Desligamento Voluntário, o PDV, no âmbito do Poder Executivo Federal, foi publicada no Diário Oficial da União. E o programa gera muitas dúvidas nos servidores. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo o advogado Diego Cheruli.
Doutor Diego, muito obrigado por estar aqui com a gente, o Jornal de Justiça. É um prazer. Quais são as principais vantagens que essa MP traz? Bom, William, na verdade, ela é uma MP um pouco confusa na situação atual do país, porque ela atinge não somente servidores com direito a uma aposentadoria, como já foi feito na década de 90, onde muitos se aposentavam e aí tinham a oportunidade de exercer uma atividade privada, abrir uma empresa, com todo um apoio do SEBRAE, de financiamentos dos bancos públicos. Dessa vez não tem isso. Dessa vez, essa medida provisória é destinada aos servidores que não podem se aposentar, em especial com direito de preferência aqueles com menos tempo de serviço público ou que estejam de licença. A ideia desse projeto é que o servidor possa sair do trabalho ativo, passar para ser exonerado, né, do serviço público e passar a exercer uma atividade privada. Quais são as principais vantagens que ela traz para o trabalhador, que foram apresentados nessa medida provisória? A vantagem seria basicamente essa, você ter a oportunidade de exercer uma atividade privada, gerir empresas, até mesmo no licenciamento, porque a medida provisória não trata só no programa de desligamento voluntário, mas sim do licenciamento sem remuneração. E nesse licenciamento o servidor pode, por exemplo, exercer a administração de empresas, exercer cargos públicos de outra natureza que não a mesma e etc. Então, nesse ínterim, seria interessante para aquelas pessoas que têm esse viés. De uma forma geral, o PDV e o plano de aposentadoria incentivada, o pai, tem as mesmas regras? Nesse caso, o pai também está inserido ou não? Não. Neste caso, como eu disse, o PDV da MP 792 não atinge quem tem direito à aposentadoria. E o programa do pai, como disse, de incentivo à aposentadoria é para aqueles que estão em vias de aposentadoria com todos os requisitos cumpridos. Então, o governo incentiva que ele se aposente. Não é o caso. O PDV, de uma forma geral, não especificamente esse, ele pode discriminar o trabalhador que ele gostaria de incentivar o desligamento? E, na verdade, em nada no nosso país pode haver discriminação. Porém, infelizmente, neste PDV existe o tópico do servidor com menos tempo de exercício e a exclusão do servidor com os requisitos para aposentadoria. Então, pode haver uma certa discussão acerca da discriminação dessas pessoas neste PDV em específico. Por falar em discussão, após a pessoa aderir ao PDV, ela pode questionar judicialmente algum ponto que ela não aceitou? Não, porque a ideia do PDV é a homologação de um acordo entre o servidor e o Estado. E este acordo ele não pode depois ser questionado, a não ser que tenha havido algum fato grave, alguma coação ou algum erro de fato não verificado no momento da adesão. Esse é um ponto importante. O PDV tem que ser oferecido ao trabalhador, mas muitas vezes a gente ouve falar de situações que são colocadas assim, você pode aderir com essas vantagens ou você pode correr o risco de daqui a pouco ser demitido sem essas condições. Na verdade, esse tipo de pressão é completamente inadmissível, né? É completamente inadmissível e vedada pela lei. Isso acontecia antigamente quando muitas empresas públicas ainda existiam no país e cujos servidores eram vinculados ao regime estatutário que havia sido recentemente implantado. Atualmente, isso não tem condições de ser feito, principalmente para o servidor público federal, porque as possibilidades de demissão são aquelas fixadas em lei, na Lei de 1112. Não pode haver o prazer, haver essa pressão por uma demissão. Precisa haver uma justificativa para haver um PDV? Uma justificativa legal para a criação, mas o servidor ele não precisa se justificar para aderir ao PDV. Sai mais caro para a empresa fazer um PDV ou ela simplesmente demitir, pagar os direitos que no caso de funcionários seletistas, esses direitos trabalhistas já definidos em lei? No caso do seletista, o PDV ele nunca vai ser prejudicial para a empresa. Ele vem como uma opção da empresa poder demitir uma massa maior de funcionários sem que haja conflitos com os sindicatos ou conflitos até mesmo com a própria Justiça do Trabalho, em caso de uma demissão em massa. No servidor público, já é um pouco diferente, porque não pode haver demissão. Então, no serviço público, a ideia é reduzir o custo de mão de obra com aqueles servidores que não podem ser demitidos a bel prazer da administração. Entendeu? Então, a grande diferença está aí. Para o servidor vinculado à CLT, a economia da empresa em poder demitir uma massa que está sobressalente, e para o Estado também, com o aval legal, sem fugir das regras da 8.112. Quer dizer, esses vinculados à CLT não podem ter essas regras relativizadas, serem criadas novas regras dentro de um PDV. Por exemplo, você será demitido, mas não vai ter direito aos 40% do FGTS. Sim, isso vai fazer parte do acordo. Você não vai ter direito aos 40%, mas eu vou te pagar uma indenização de X.
equivalente a esses 40%, ou ao invés de 40% a 20%, e o PDV para entidade privada é diferente para o público. É muito comum as pessoas aderirem ao PDV por vislumbrarem uma possibilidade de uma vida diferente, por ter uma vantagem financeira ali muito imediata e muito interessante às vezes, e depois se arrepender. O que o trabalhador deve ficar atento na hora de aderir ou não ao PDV? Então, a principal fundamento do PDV e da indenização é a possibilidade daquele trabalhador poder exercer uma atividade privada. Se ele já exerce, se ele já tem condições de manter esse exercício, às vezes é interessante até pôr um investimento a mais nessa atividade privada e a partir dali ganhar até mais com a atividade privada do que ganhava no serviço público ou no emprego. Agora, o que aconteceu antigamente com os primeiros PDVs na década de 90 não vão mais se repetir. Na década de 90, a ideia do governo era tirar servidores estatutários que iriam se aposentar com paridade de integralidade. Agora não. Agora é tirar o servidor de qualquer forma, inclusive o tempo de contribuição dele, o tempo de efetivo serviço público não pode ser computado com outra aposentadoria, e esse servidor ele tem que estar ciente de que aquele valor deve ser para um investimento, que aquele investimento vai resultar algo melhor para ele. Porque ele vai ficar sem aposentadoria do serviço público e mesmo que ele cumpra os requisitos depois, ele não vai poder se aposentar pelo serviço público. Vai ter que se aposentar pelo regime geral de previdência social. Que o teto é menor, o teto é de 5.182 hoje, a diferença do teto hoje do serviço público. Tem que estar bem atento. Doutor Diego, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Justiça. Hoje é o Dia Mundial de Conservação Ambiental. A data foi instituída pela ONU para conscientizar e estimular a população a cuidar da natureza. A lei brasileira determina que o Estado e a sociedade são os responsáveis pelo bom uso dos recursos naturais. Há um ano, o Zoológico de Brasília atua de acordo com regras que o classifica como zoológico moderno. O título é uma forma de nomear ações sustentáveis que são feitas para conservar a fauna e a flora local e também conscientizar a população. Economizar água e não só isso, trabalhar com a reciclagem, o reuso, diminuir o nosso impacto, o impacto do nosso lixo, também evitar a questão de se preocupar de onde vem o que nós consumimos, consumir, ter hábitos sustentáveis. Outra questão bastante importante é mostrar para as pessoas o grande problema, a grande ameaça que é o tráfico de animais silvestres, que as pessoas não compram animais silvestres. O zoológico também se destaca por manter estudos para a preservação de animais ameaçados de extinção, como o lobo-guará, nativo do Cerrado, e até animais da Amazônia, como o jacaré do papo amarelo, a ariranha e o tatu-bola. Nossa ação principal é reproduzir os animais para manter populações saudáveis, populações geneticamente saudáveis, que mantenham seus comportamentos naturais. Dessa forma a gente possa trabalhar com reintroduções e solturas na natureza e também educar o público sobre a importância de você conservar os ambientes naturais. Hoje é comemorado mundialmente o Dia de Conservação Ambiental. A data foi instituída pela ONU com o objetivo de proteger os recursos naturais e de chamar a atenção da população para os cuidados com o meio ambiente. No Brasil, além de várias ações de conservação, a Constituição Federal e a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente regulamentam o bom uso. A Constituição, no artigo 225, no capítulo específico sobre o meio ambiente, ela estabelece de que o uso dos recursos naturais deve ser feito de forma racional, garantindo assim a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Então, de um lado, existem as unidades de conservação, que são áreas que são mantidas intactas, e os demais recursos, a água, o uso, o solo, a floresta, todos esses recursos têm que ser usados de forma racional, ou seja, dentro de normas legais e normas técnicas. Então, a nossa legislação, ela estabelece limite para o uso dos recursos naturais, estabelecendo assim o que é o bom uso. O bom uso, então, é permitido pela legislação. E tudo aquilo que ultrapasse e venha a alterar negativamente o meio ambiente, pela nossa legislação, é considerado degradação, que é o contrário da conservação. O programa Refrão de Domingo vai apresentar a você a viola progressiva. Pai e filho se uniram também na música para explorar o instrumento de todas as maneiras. Um dos destaques é a releitura de Here Comes the Sun dos Beatles. Tem músicas autorais também. O refrão vai ao ar no domingo, 21h30.
E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, 1h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.